Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muitas informações sobre o Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês informações sobre o mini estádio do Flamengo. Vocês vêm me pedindo para falar sobre isso já há alguns dias, e aí eu vou trazer para vocês informações e imagens também. O Flamengo está recebendo cerca de 2 milhões de euros por conta de um cria que está sendo vendido, mas um grande jogador do Mengão Queridão que é vendido pelo clube. Do meu ponto de vista, mal vendido. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Também quero falar com vocês a respeito do estádio do Flamengo. Afinal de contas, aquele plano de viabilidade, o projeto de viabilidade do estádio já saiu? O que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, disse para o BAP sobre a situação de viabilidade do nosso estádio? Afinal de contas, Rodolfo Landim já pretendia vender ingressos para a estreia em 2029, já em 2025. E 2025, patrão, é amanhã. O BAP já vai botar os ingressos à venda também. Como é que está a situação do estádio próprio do Flamengo? Aqui você vai ficar sabendo a verdade do projeto. Mesmo que doa na gente, porque aqui a verdade é dita, doa quem doer. Seguinte, nação, curta, compartilha esse e todos os nossos vídeos para o nosso canal continuar crescendo e para a gente poder continuar trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês, valeu? Também não se esqueçam de comentar cada tópico que a gente for abordando aqui para eu poder saber a sua opinião. Já falei para vocês muitas vezes, eu mudo a minha opinião por aquilo que vocês escrevem aqui. 99,99% das vezes vocês têm mais razão do que eu. Por isso que eu gosto de ler os comentários, para eu poder entender como vocês pensam e muitas vezes até mesmo mudar a minha opinião. Então comenta, mas não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Muitas vezes vocês vêm e assistem os nossos vídeos sempre, mas esquece de se inscrever. Ou então se inscrevem, passa uma semana, duas sem assistir vídeo, o YouTube vai lá e te desinscreve. Então dá uma conferida se você está inscrito no nosso canal. Se estiver inscrito no nosso canal, clica no sininho e marque a opção todas. Se não tiver, se inscreva. Aí sim, clica no sininho e marque a opção todas para você receber todas as notificações de novos vídeos. Valeu? Bom, antes de falar só de Mengão Queridão, eu quero dar aquele recadinho de sempre, que é o recadinho da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue, no instalar de dedos, receber o seu FGTS que está preso lá, resolvendo seus problemas de dívida de fim e de começo de ano. Há quase 3 anos a Mais Ágil apoia os nossos canais e a gente permanece com eles porque o feedback de quem utilizou a Mais Ágil sempre é o melhor possível. Para você entrar em contato com a Mais Ágil, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado ou ligar no 55 9921299983 55 9921299983. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, o seguinte, eu não estou gostando da maneira como o Flamengo está vendendo seus CRIs. Não gosto, é uma opinião minha. Essa gestão começou vendendo muito bem, depois foi desvalorizando os nossos crias ao ponto da gente vender um Ayrton, por exemplo, que está arrebentando lá em Portugal pelo Leixões por menos de 1 milhão de euros. E foram vários os atletas que foram vendidos por 500 mil euros, 700 mil euros, 300 mil euros, nem 1 milhão de euros dos moleques chegaram. Ah, Fabrício, mas o Flamengo sempre fica com um percentual para uma futura venda. É verdade. No caso do Igor Jesus, por exemplo, o Flamengo vendeu o Igor Jesus lá para Portugal, para a equipe do Estrela Amadora, por 2 milhões de euros. 50% do atleta por 2 milhões de euros. Agora, o Los Angeles Galaxy, lá da Liga MLS, a Major League Soccer, está contratando o jogador junto ao Estrela Amadora e vai pagar 4 milhões de euros. Ou seja, o valor dobrou. Tudo bem, são 4 milhões de euros por 80% do atleta. Como o Flamengo tem 50%, metade desse valor vai para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo vai ter lucrado com o Igor Jesus cerca de 4 milhões de euros. Para mim, um valor muito baixo pelo potencial que a gente vê no Igor Jesus. Quer ver só? Fazendo um exercício aqui para vocês poderem comentar legal aqui no nosso vídeo. O Everton Araújo vem numa pegada muito forte. Vocês já imaginaram o Flamengo vender o Everton Araújo por 4 milhões de euros? Não dá, né?
essa pegada forte que o Everton Araújo imprime hoje na equipe profissional do Flamengo era a mesma pegada que o Igor Jesus imprimia. Em alguns momentos hoje, a gente discute a titularidade do Everton Araújo em cima do Eric Pulgar. Aconteceu isso esse ano. Em alguns momentos a gente preferiu o Everton Araújo. Aconteceu a mesma coisa com o Igor Jesus. Preferíamos Igor Jesus ao Eric Pulgar como titular. Então eu pergunto para vocês, no total, a operação vai render ao Flamengo 4 milhões de euros. Vocês acham 4 milhões de euros um valor ok para o Igor Jesus? 1 milhão de euros, um valor ok para o Ayrton? Coloque aí nos comentários que uma das coisas que o Boto vem falando e falando pesado que tem que melhorar aqui no Brasil é com relação a como tratar os nossos crias. O brasileiro está querendo transformar os nossos crias em jogadores profissionais da Europa. E é aí que está o nosso erro. Vanderlei Luxemburgo sempre falou que o ideal era deixar o menino jogar no terrão, que o ideal era deixar o menino se desenvolver sem pressão. Eu sempre falei aqui no nosso canal que categoria de base não pode ser pressionada a ganhar títulos. Se você obriga as categorias de base a ganhar títulos, você obriga os moleques a jogar feito profissional desde cedo. E aí você tira dele a irresponsabilidade, da maledicência, da malemolência, do drible, da jogabilidade que pode dar certo ou pode dar errado. Na maioria das vezes vai dar errado, mas que na hora que der certo vai ser um baita de um lance. Então o Zé Boto pensa meio como nós da velha guarda, que a molecada tem que aprender a jogar bola de maneira irresponsável, sem ter a obrigação de ganhar títulos. O que nós temos de melhor é a nossa formação, é a nossa base. E ele deu esse recado de que base boa é a base do Brasil. Os europeus vêm aqui no Brasil buscar base. Então, para a equipe profissional, só se contrata jogador jovem, se for extraordinário. Senão nós buscamos na base. Gostei das palavras do Zé Boto. Aliás, o Zé Boto foi perguntado ontem sobre as prioridades dele. Qual seria a primeira prioridade dele agora na gestão que começa amanhã? Ai, 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 tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Tem vídeo hoje ainda, não vamos despedir nesse daqui não. Ainda tem vídeo, 5 horas tem vídeo, como não? Mas a gestão começa amanhã, a gestão de Luiz Eduardo Batista Ubap começa amanhã e o Zé Boto começa amanhã a ser de verdade o diretor de futebol do Flamengo. Vamos ver o que o Boto falou aí sobre a prioridade dele logo nesse começo de gestão. Roda o VT, produça. Eu tenho que ser responsável. E não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro, a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com tempo. No tempo que nós queremos e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. E aí, nação, o que vocês estão achando das ideias de José Boto até aqui? Nas palavras, no gogó, parecem muito boas, né? Bora ver se na prática vão ser colocadas tudo aquilo que ele está falando e se ele vai ter liberdade suficiente para poder implementar tudo aquilo que ele pensa sobre futebol. Segundo o BAP, ele vai ter carta branca. Veremos. Bom, vocês estão me pedindo há alguns dias já para fazer uma matéria sobre o mini estádio do Flamengo, né? O UOL soltou uma matéria muito boa hoje sobre isso e eu queria mostrar para vocês
como que está o desenvolvimento do mini estádio do Flamengo, que o Rodolfo Landim prometeu estar pronto até novembro de 2024. Será que o Flamengo já entregou o mini estádio do Flamengo? Será que o mini estádio está pronto com tudo aquilo que foi prometido? Com instalações para arbitragem de primeiro mundo, vestiário visitante, vestiário mandante, tudo no nível top igual ao Maracanã. Mais ou menos 2.000 pessoas poderiam assistir. Como está a situação do mini estádio? Espia só. Sobre o mini estádio do Flamengo, a previsão inicial da gestão de Rodolfo Landim era entregar até o final de 2024 as obras prontas. No entanto, a estrutura acabou de receber um gramado e começou a ser cercada. Ainda restam outros passos, como uma arquibancada e os vestiários. O mini estádio ficará logo no início do Ninho do Urubu. Ele está sendo construído do lado direito, assim que se atravessa o portão de entrada. Mais à frente está o módulo de futebol profissional. E no final do terreno, o local destinado às categorias de base. O Flamengo precisou negociar com a prefeitura para seguir com o projeto do mini estádio. Isso porque precisou mexer na estrutura inicial e, portanto, conseguir uma documentação necessária. Depois, o clube seguiu com a preparação do terreno, canalização de água, entre outras providências. O mini estádio do Flamengo terá campo com dimensões oficiais, arquibancada e 3 vestiários. Além disso, haverá estrutura para arbitragem. A arquibancada terá capacidade para menos de 2.000 pessoas. O gramado inicialmente seria sintético, mas isso mudou e será natural. O campo está em fase final de preparo e poderá ser usado em menos tempo. Atualmente, o Fla se divide nas partidas da base e do futebol feminino. Sem poder receber público na Gávea, o clube precisa mandar as partidas no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, quando quer ter a torcida. A sede ainda precisa de uma reforma na estrutura da arquibancada. Bom, pessoal, como a gente pôde ver, o Rodolfo Landim não deu conta de entregar o mini estádio a tempo do jeito que ele queria. Por quê? Porque no projeto precisou ser feito alguns ajustes e toda vez que se faz um ajuste, quem mexe com construção em casa sabe disso, né? Toda vez que você precisa fazer um ajuste, você tem que ir lá e apresentar na prefeitura para ela homologar e para ela autorizar você continuar com a obra. Isso faz com que as coisas acabem levando mais tempo. Daí eu pergunto para vocês, como o Landim tinha tanta certeza que poderia entregar o estádio do Flamengo lá em 2029, se ele não tinha um projeto em mãos ainda? Como que o Landim vendeu tanto a ideia de termos um estádio próprio para 75.000 pessoas sem ter um estudo de viabilidade do terreno, por exemplo? E se no momento que fosse estudar o terreno, alguma coisa diferente aparecesse, alguma alteração no projeto precisasse ser feita, o tempo de aprovação para a prefeitura? Bom, a verdade, pessoal, infelizmente, é que o Landim usou desesperadamente a cartada estádio próprio do Flamengo para tentar eleger o Dunche. Só isso. Porque, para vocês terem uma ideia, há algumas semanas o BAP entrou em contato com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, para que eles pudessem fazer um estudo de viabilidade do terreno para ver se o terreno estava apto ou não. E como teria que ser feita a limpeza do terreno, enfim, o estudo de viabilidade. Conversando com uma fonte da Fundação Getúlio Vargas, eles têm muitas dúvidas com relação a como utilizar esse terreno no gasômetro. A primeira situação é, para fazer um estudo de viabilidade do terreno, e estudo de viabilidade, pessoal, é saber, por exemplo, não é só isso, mas saber, por exemplo, se o solo, se a formação do solo aguenta, por exemplo, o peso que uma estrutura de arquibancada vai trazer. Vocês sabem que as estruturas para arquibancadas, elas são diferentes, elas precisam se movimentar, o estádio precisa balançar.
O solo suporta isso? O que é preciso fazer para deixar o solo mais forte, para suportar, por exemplo, o balançar da torcida no estádio? Mas tem um grande problema nisso. Para fazer esse estudo, é preciso fazer uma escavação. E você precisa escavar em todas as áreas onde o estádio vai estar. Ou seja, praticamente em todo o terreno. Mas para poder fazer uma escavação de estudo de viabilidade, o terreno não pode ter nada lá. E acontece que hoje tem uma tubulação passando por debaixo de 13 mil metros quadrados daquele terreno. Então, como que os caras vão escavar para poder saber como que o solo está se você tem tubulação ali embaixo? Essa tubulação, há uma ideia de que para tirar a Naturge de lá, levaria 24 meses. 24 meses ou 2 anos é o tempo que se estuda ser necessário para tirar a Naturge de lá. Tirando a Naturge de lá, porque a Naturge ainda está operando, é a maior operação de gás da América do Sul, está em 13 mil metros quadrados do terreno do nosso estádio, a gente gastaria ainda cerca de 200 a 300 milhões de reais. Fabrício, mas a prefeitura não falou que faria isso? Não. A prefeitura jogou com os eleitores do Flamengo do mesmo jeito que a outra diretoria jogou. O que a prefeitura do Rio vai fazer hoje é jogar tudo no chão e tirar. Só isso. Mas você não pode jogar tudo no chão, você tem que transferir a Naturge de lá. Depois que transferir, aí a prefeitura vem, mete o bilau em tudo, joga tudo no chão e aí faz a limpeza. Correto? Todo o processo de retirada da Naturge e transferência dela para outro lugar é do Flamengo. E os custos também são do Flamengo. Isso tudo levaria pelo menos 24 meses. Então, se a gente tem 24 meses menos para poder construir o estádio do Flamengo, como que o estádio ia ser inaugurado em 2029? Não iria. Fabrício Chica já havia alertando sobre isso lá no canal dele. E agora tá aí as claras para todo mundo. Então, pessoal, a questão do nosso estádio próprio, ela envolve uma série de demandas que vão ter que ser realizadas ainda até a gente conseguir saber, por exemplo, como descontaminar o terreno. Olha só, coisas tão básicas a gente não vai poder saber enquanto a Naturge estiver lá. Então, pessoal, é importantíssimo vocês entenderem o seguinte: não é porque o Landim saiu que está aparecendo barreiras para construir o estádio. Não é isso. É que o Landim, infelizmente, o Landim foi um dos maiores presidentes da história do Flamengo, foi o presidente mais vitorioso da história do Clube de Regatas do Flamengo, mas infelizmente ele mentiu para a torcida com relação ao estádio próprio do Flamengo. Não há possibilidade do estádio ficar pronto em 2029 com tantas demandas ainda para serem feitas. Por isso, o BAP deve agendar uma reunião com a Prefeitura do Rio de Janeiro para poder tratar sobre esses prazos e tratar sobre o edital. E o BAP não vai ter dificuldades em alterar as datas, não, porque o que o BAP vai usar para poder alongar esse tempo que foi dado pela Prefeitura é a própria mudança de fala da Prefeitura com relação à limpeza do terreno. É a própria situação imposta pela Naturge, que a Prefeitura tinha conhecimento. Acredito eu que o Dunche e o Landim também tinham conhecimento e que impedem que o Flamengo consiga, em 24 meses, iniciar o projeto do estádio do Flamengo. Fico triste de trazer informações que não são as que a gente gostaria, mas eu sempre disse para vocês, aqui a verdade vai ser dita, doa quem doer. Não tem pessimismo. Quem é responsável age com a realidade e não com a fantasia. Eu sou pai de família, patrão, há 25 anos. Eu não posso ficar fantasiando. Eu tenho que colocar meu pezinho no chão e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. E é assim que eu lido com você que me assiste. Sem fantasia, sem oba-oba, sem coré-coré, sem mimimi, sem popopô, eu falo a verdade. Se a verdade às vezes é dura, se a verdade às vezes dói, sinto muito. Mas você que está aí do outro lado vai ter sempre o meu compromisso com a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos.
curta, comenta, compartilha mesmo e chama geral para vir para cá. Atrasar o estádio em 2 ou 3 anos para a gente ter o melhor estádio para nossa torcida não é nada demais. Tamo juntos. Eu volto hoje ainda para dar um feliz ano novo e trazer mais notícias do Mengão Queridão para vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.